Retrato de Jacinta. 1. Temperamento. Excelentíssimo e reverendíssimo Senhor Bispo, antes dos fatos de 1917, exceptuando o laço de parentesco que nos unia, algum outro afeto particular me fazia preferir a companhia de Jacinta e Francisco à de qualquer outra criança. Pelo contrário, a sua companhia tornava-se-me, por vezes, bastante antipática, pelo seu caráter demasiado melindroso. A menor contenda das que se levantam entre as crianças quando jogam era bastante para fazer ficar amuada a um canto, a prender o burrinho, como nós dizíamos. Para fazer voltar a ocupar o seu lugar na brincadeira, não bastavam as mais doces carícias que em tais ocasiões as crianças sabem fazer. Era então preciso deixá-la escolher o jogo e o par com quem queria jogar. Tinha, no entanto, já então um coração muito bem inclinado e o bom Deus tinha adotado de um caráter doce e meigo que a tornava ao mesmo tempo amável e atraente. Não sei por que a Jacinta com seu irmãozinho Francisco tinham por mim uma predileção especial e buscavam-me quase sempre para brincar. Não gostavam da companhia das outras crianças e pediam-me para ir com eles para junto de um poço que tinham seus pais no fundo do quintal. Uma vez aí, a Jacinta escolhia os jogos em que nos íamos entreter. Os seus preferidos eram quase sempre sentados sobre este poço que era coberto de lajes por cima, à sombra de uma oliveira e duas ameixeiras, o jogo das pedrinhas ou do botão. Com esse vi-me também não poucas vezes em grandes aflições, porque quando nos chamavam para comer, encontrava-me sem botões na roupa. Por ordinário, ela tínhamos ganhado e isso era o bastante para que minha mãe me ralhasse. Era preciso pregá-los às pressas e como conseguir que ela nos desse, se, além de defeitinho de amoar, tinha o de agarrada? Queria guardá-los para o jogo seguinte, para não ter que arrancar os dela, só ameaçando-a de que não voltava mais a brincar com ela é que os conseguia. Não poucas vezes acontecia não poder satisfazer o desejo da minha amiguinha com minhas irmãs mais velhas, que eram uma tecedeira e outra costureira. Passavam os dias em casa, as vizinhas pediam à minha mãe que deixassem os seus filhinhos no pátio dos meus pais, junto de mim, a brincar sob a vigilância de minhas irmãs, enquanto que elas iam para os campos trabalhar. Minha mãe dizia sempre que sim, embora custasse às minhas irmãs uma boa perca de tempo, que era então encarregada de entreter essas crianças e ter cuidado que não caíssem num poço que havia nesse pátio. 3 grandes figueiras resguardavam dos ardores do sol a essas crianças. Seus ramos serviam de balouço e uma velha eia servia de sala de jantar. Quanto esses dias a Jacinta vinha com seu irmãozinho a chamar-me para o nosso retiro. Dizia-lhe que não podia ir, pois minha mãe me tinha mandado estar ali. Então os 2 pequeninos resignavam-se com desgosto e tomavam parte na brincadeira. Nas horas da sesta, minha mãe dava aos seus filhos a sua lição de doutrina, principalmente quando se aproximava a Quaresma, porque dizia: não quero ficar envergonhada quando o senhor prior vos perguntar a doutrina na desobriga. Então todas aquelas crianças assistiam às nossas lições de catecismo. A Jacinta lá estava também. 2. Delicadeza de alma. Um dia, um desses pequenos acusou o outro de ter dito algumas palavras pouco decentes.
Minha mãe repreendeu-o com toda a severidade, dizendo que aquelas coisas feias não se diziam, que era pecado e que o menino Jesus se desgostava e mandava para o inferno os que faziam pecado, se não se confessavam. A pequenina não esqueceu a lição. No primeiro dia que encontrou a dita reunião de crianças, disse: Hoje tua mãe não te deixa ir? Não. Então eu vou para o meu pátio com o Francisco. E por que não ficas aqui? Minha mãe não quer que, quando estiverem estes aqui, fiquemos. Disse que fôssemos para o nosso pátio brincar. Não quer que aprenda essas coisas feias que são pecados e das que o menino Jesus não gosta. Depois disse-me baixinho ao ouvido: Se tua mãe te deixar, vens cá ter a minha casa. Sim. Então vai a pedir-lhe. E tomando a mão do irmão, foi lá para sua casa. Como já disse, um dos seus jogos escolhidos era os das pedrinhas, das prendas. Com a vossa excelentíssima Como Vossa Excelência Reverendíssima de certo sabe, quem ganha manda ao que perde fazer uma coisa qualquer que lhe parecer. Ela gostava de mandar correr atrás das borboletas até apanhar uma e levar-lhe. Outra vez mandava procurar uma flor qualquer que ela escolhia. Um dia jogávamos isto em casa de meus pais e tocou-me a mim mandá-la a ela. Meu irmão estava sentado a escrever junto de uma mesa. Mandei-a então dar-lhe um abraço e um beijo, mas ela respondeu: Isso não, manda-me outra coisa. Por que não me mandas beijar aquele Nosso Senhor que está ali? Era um crucifixo que havia pendurado na parede. Pois sim, respondi. Sobes acima de uma cadeira, trazê-lo para aqui e de joelhos dar-lhes 3 abraços e 3 beijos, um pelo Francisco, outro por mim e outro por ti. A Nosso Senhor dou todos quantos quiseres. E correu a buscar o crucifixo, beijou-o e abraçou-o com tanta devoção que nunca mais me esqueceu daquela ação. Depois olha com atenção para Nossa Senhora e pergunta: Por que está Nosso Senhor aqui pregado numa cruz? Porque morreu por nós. Conta-me como foi. 3. Amor a Cristo crucificado. Minha mãe costumava, ao serão, contar contos. E entre os contos de fadas encantadas, princesas douradas, pombinhas reais, que nos contava meu irmão e minhas irmãs mais velhas, vinham minha mãe com a história da paixão de São João Batista, etc, etc. Eu conhecia, pois, a paixão de Nosso Senhor como uma história, e como me bastava ouvir as histórias uma vez para as repetir com todos os seus detalhes, comecei a contar aos meus companheiros pormenorizadamente a história de Nosso Senhor, como lhe chamava. Quando minha irmã, ao passar por junto de nós, se dá conta de que tínhamos o Cristo nas mãos, tira-no e repreende-me, dizendo que não quer que toque nos santinhos. A Jacinta levanta-se e vai junto de minha irmã e diz-lhe: Maria, não rales, fui eu, mas não torno mais. Minha irmã fez-lhe uma carícia e disse-nos que fôssemos a brincar lá para fora, dizendo que em casa não deixávamos parar nada no seu lugar. Lá fomos contar a nossa história para cima do poço de que já falei, e que por estar escondido atrás de uns castanheiros, de um monte de pedras e de um silvado, havíamos de escolher alguns anos depois para a cela dos nossos colóquios de fervorosas orações e também, excelentíssimo, reverendíssimo Senhor, para dizer-vos tudo também de lágrimas, por vezes bem amargas. Misturávamos as nossas lágrimas às das águas para bebê-las depois da mesma fonte onde as derramávamos. Não seria essa cisterna a imagem de Maria em cujo coração enxugamos o nosso pranto e bebíamos a mais pura consolação?
Mas voltando à nossa história. Ao ouvir contar os sofrimentos de Nosso Senhor, a pequena enterneceu-se e chorou. Muitas vezes depois pedia para lá repetir. Chorava com pena e dizia: Coitadinho de Nosso Senhor, eu não hei de fazer nunca nenhum pecado. Não quero que Nosso Senhor sofra mais. 4. Sensibilidade. A pequena gostava também muito de ir à noitinha para uma eira que tínhamos em frente de casa, ver o lindo pôr do sol e o céu estrelado que se lhe seguia. Entusiasmava-se com as lindas noites de luar. Porfiávamos a ver quem era capaz de contar as estrelas que dizíamos serem as candeias dos anjos. A lua era a de Nossa Senhora e o sol a de Nosso Senhor, pelo que Jacinta dizia às vezes. Ainda gosto mais da candeia de Nossa Senhora, que não nos queima nem cega. A de Nosso Senhor, sim. Na verdade, o sol, em alguns dias de verão, faz-se sentir bem ardente, e a pequenina, como era de compleição muito fraca, sofria muito com o calor. 5. Catequese infantil. Como minha irmã era zeladora do coração de Jesus, sempre que havia comunhão solene de crianças, levava-me a renovar a minha. Minha tia levou uma vez a sua filhinha a ver a festa. A pequena fixou-se nos anjos que deitavam flores. Desde esse dia, de vez em quando, afastava-se de nós quando jogávamos, colhia uma arregaçada de flores e vinha tirar-me com elas. Jacinta, para que fazes isto? Faço como os anjinhos, deito-te flores. Minha irmã costumava ainda, em uma festa anual que devia ser talvez a de Corpus Christi, vestir alguns anjinhos para irem ao lado do páreo na procissão a deitar flores. Como eu era sempre uma das designadas, uma vez quando minha irmã me provou o vestido, contei a Jacinta a festa que se aproximava e como eu ia deitar flores a Jesus. A pequenina pediu-me então que eu pedisse a minha irmã para a deixar ir também. Fomos as duas fazer o pedido. Minha irmã disse-nos que sim. Provou-lhe também o vestido e nos ensaios disse-nos como devíamos deitar as flores ao menino Jesus. A Jacinta perguntou: E nós, vemo-lo? Sim, respondeu minha irmã. Leva-o o senhor prior. A Jacinta saltava de contente e perguntava continuamente se ainda faltava muito para a festa. Chegou por fim o desejado dia e a pequenina estava doida de contente. Lá nos colocaram as duas ao lado do altar e na procissão ao lado do pálio, cada uma com o seu açafate de flores. Nos sítios marcados por minha irmã, atirava a Jesus as minhas flores, mas por mais sinais que fiz a Jacinta, não conseguia que espalhasse nenhuma. Olhava continuamente para o senhor prior e nada mais. Quando terminou a função, minha irmã trouxe-nos para fora da igreja e perguntou: Jacinta, por que não deitastes as flores a Jesus? Porque não o vi. Depois perguntou-me: Então, tu vistes o menino Jesus? Não, mas tu não sabes que o menino Jesus da hóstia que não se vê está escondido? É o que nós recebemos na comunhão. E tu, quando comungas, fala com ele? Falo. E por que não o vês? Porque está escondido. Vou pedir à minha mãe que me deixe ir também a comungar. O senhor prior não tardará sem teres 10 anos. Mas tu ainda não tens e já comungaste. Porque sabia a doutrina toda e tu não a sabes. Pediram-me então para ensinar. Constituiu-me então catequista dos meus 2 companheiros que aprendiam com entusiasmo único. Mas eu, que quando me interrogavam respondia a tudo, agora para ensinar poucas coisas me lembravam o que fez com que Jacinta me dissesse um dia: Ensina-nos mais coisas que essas já as sabemos. Confessei que não me lembravam sem mais perguntarem e acrescentei:
Pede à tua mãe que te deixe ir à igreja a aprender. Os dois pequeninos, que desejavam ardentemente receber a Jesus escondido, como eles diziam, foram fazer o pedido à mãe. Minha tia disse que sim, mas poucas vezes os deixava ir, porque, dizia ela, a igreja é bastante longe. Vocês são muito pequeninos, e todos os modos o senhor prior não vos dá a comunhão antes dos 10 anos. A Jacinta fazia-me continuamente perguntas a respeito de Jesus escondido e lembro-me que um dia perguntou-me: como é que tanta gente recebe ao mesmo tempo o menino Jesus escondido? É um bocadinho para cada um? Não vês que são muitas hóstias e que em cada uma está um menino? Quantos disparates lhe terei dito? 6. Jacinta, a pequena pastora. Entretanto, excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, cheguei à idade em que minha mãe mandava os seus filhos guardar o rebanho. Minha irmã Carolina fez aos seus 13 anos e era preciso começar a trabalhar. Minha mãe entregou-me, por isso, o cuidado do nosso rebanho. Dei a notícia aos meus companheiros e disse-lhes que não voltava mais a brincar com eles. Mas os pequenitos não se conformavam com a separação. Foram pedir à mãe que os deixasse ir comigo, o que lhes foi negado. Tivemos que nos conformar com a separação. Vinham então quase todos os dias à noitinha esperar-me ao caminho e lá íamos então para a eira dar algumas corridas à espera que Nossa Senhora e os anjos acendessem as suas candeias e as viessem pôr à janela para nos alumiar, como nós dizíamos. Quando não havia luar, dizíamos que a candeia de Nossa Senhora não tinha azeite. Os dois pequenitos costumava a conformar com a ausência da sua antiga companheira. Por isso renovavam continuamente as instâncias juntos de sua mãe, para que os deixasse também eles guardar o seu rebanho. Minha tia, talvez para se ver livre de tantos pedidos, apesar de serem demasiado pequenos, entregou-lhes a guarda de suas ovelhinhas. Radiantes de alegria, foram dar-me a notícia e combinar como juntaríamos todos os dias os nossos rebanhos. Cada um abriria o seu à hora que lhe mandasse sua mãe, e o primeiro esperava pelo outro no barreiro. Assim chamávamos uma pequena lagoa que estava ao fundo da serra. Uma vez juntos combinávamos qual a pastagem do dia e para lá íamos, tão felizes e contentes como se fôssemos para uma festa. Aqui temos, excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, a Jacinta na sua nova vida de pastorinha. As ovelhinhas ganhamo-las à força de distribuir por elas as nossas merendas. Por isso, quando chegávamos à pastagem, podíamos brincar descansados, que elas não se afastavam de nós. A Jacinta gostava muito de ouvir o eco da voz no fundo dos vales. Por isso, um dos nossos entretenimentos era o cimo dos montes, sentados no penedo maior, pronunciar nomes em alta voz. O nome que melhor ecoava era o de Maria. A Jacinta dizia às vezes assim: Ave Maria inteira, repetindo a palavra seguinte só quando a precedente tinha acabado de ecoar. Gostávamos também de entoar cânticos, entre vários profanos que infelizmente sabíamos bastante. A Jacinta preferia o Salve Nobre Padroeira, Virgem Pura, Anjos, cantai comigo. Éramos, no entanto, bastante afeiçoados ao baile e qualquer instrumento que ouvíssemos tocar aos outros pastores era o bastante para nos pôr a dançar. A Jacinta, apesar de ser tão pequena, tinha para isso uma arte especial. Tínhamos-nos recomendado que depois da merenda rezássemos o terço, mas como todo o tempo nos parecia pouco para brincar,
arranjamos uma boa maneira de acabar breve. Passávamos as contas dizendo somente Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Quando chegávamos ao final do mistério, dizíamos com muita pausa a simples palavra Padre Nosso. E assim era um abrir e fechar de olhos, como se costumava dizer, tínhamos o nosso terço rezado. A Jacinta gostava também muito de agarrar os cordeirinhos brancos, sentar-se com eles no colo, abraçá-los, beijá-los e, à noite, trazê-los ao colo para casa, para que não se cansassem. Um dia, ao voltar para casa, meteu-se no meio do rebanho. Jacinta, perguntei-lhe, para que vais aí no meio das ovelhas? Para fazer como nosso Senhor, que naquele santinho que me deram, também estava assim, no meio de muitas e com uma ao colo. 7. Primeira aparição. Eis aqui, excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, um pouco mais ou menos como se passaram 7 anos que tinha Jacinta quando apareceu belo e risonho, como tantos outros, o dia 13 de maio de 1917. Escolhemos este dia por acaso, se é que nos desígnios da providência há acasos, para a pastagem do nosso rebanho, a propriedade pertencente a meus pais chamada Cova da Iria. Terminávamos, como de costume, com a pastagem do dia junto do barreiro de que já falei, e Vossa Excelência Reverendíssima, que tivemos por isso que atravessar a charneca, o que nos tornou o caminho dobradamente longe. Tivemos por isso que ir devagar para que as ovelhinhas fossem pastando pelo caminho e assim chegamos cerca do meio-dia. Não me detenho agora a contar o que se passou neste dia, porque Vossa Excelência Reverendíssima já sabe tudo e seria perder tempo como perdê-lo, me parece, a não ser por estar a obedecer todo o que leva a escrever isso, pois não vejo que utilidade Vossa Excelência Reverendíssima possa tirar daqui, a não ser o conhecimento da inocência da vida desta alma. Antes de começar a contar-vos, excelentíssimo e reverendíssimo Senhor, o que me lembro do novo período da vida de Jacinta, tenho que dizer que há algumas coisas nas manifestações de Nossa Senhora que nós tínhamos combinado nunca dizer a ninguém. E talvez agora me seja obrigada a dizer alguma coisa disso, para dizer onde a Jacinta foi beber tanto amor a Jesus, ao sofrimento e aos pecadores, pela salvação dos quais tanto se sacrificou. Vossa Excelência Reverendíssima não ignora como foi ela que, não podendo conter em si tanto gozo, quebrou o nosso contrato de não dizer nada a ninguém. Quando nesta mesma tarde, absorvidos pela surpresa, permanecíamos pensativos, a Jacinta de vez em quando exclamava com entusiasmo: Ai, que senhora tão bonita! Estou mesmo a ver, dizia-lhe eu. Ainda vais dizer a alguém? Não, digo não, respondia. Está descansada. No dia seguinte, quando seu irmão correu a dar-me a notícia de que ela o tinha dito à noite em casa, Jacinta escutou a acusação sem dizer nada. Vês, eu bem me parecia, disse-lhe eu. Eu também, cá dentro, uma coisa que não me deixava estar calada, respondeu com lágrimas nos olhos. Agora não chores e não digas mais nada a ninguém do que essa senhora nos disse. Eu já disse. O que disseste? Disse que essa senhora prometeu levar-nos para o céu. E logo fostes dizer isso. Perdoa-me, eu não digo mais nada a ninguém. 8. Meditação sobre o inferno. Quando neste dia chegamos à pastagem, a Jacinta sentou-se pensativa em uma pedra. Jacinta, anda a brincar. Hoje não quero brincar. Por que não queres brincar? Porque estou a pensar. Aquela senhora disse-nos para rezarmos o terço e fazermos sacrifícios pela conversão dos pecadores. Agora, quando rezamos o terço, temos que rezar a Ave Maria e o Padre Nosso inteiro. E os sacrifícios, como havemos de fazer?
O Francisco discorreu em breve um bom sacrifício. Demos as nossas merendas às ovelhas e fazemos o sacrifício de não merendar. Em poucos minutos estava todo o nosso farnel distribuído pelo rebanho. E assim passávamos o dia de jejum e nem o do mais austero cartucho. A Jacinta continuava sentada na sua pedra com ar de pensativa e perguntou: aquela senhora disse também que iam muitas almas para o inferno. O que é o inferno? É uma cova de bichos e uma fogueira muito grande, assim me explicava minha mãe. E vai para lá quem faz pecados e não se confessa, e fica lá, sempre a arder. E nunca mais sai de lá? Não. E depois de muitos, muitos anos? Não, o inferno nunca acaba, e o céu também não. Quem vai para o céu nunca mais de lá sai, e quem vai para o inferno também não. Não vês que são eternos, que nunca acabam? Fizemos então pela primeira vez a meditação do inferno e da eternidade. O que mais impressionou a Jacinta foi a eternidade. Mesmo brincando, de vez em quando perguntava: mas olha, então depois de muitos, muitos anos, o inferno ainda não acaba? Outras vezes. E aquela gente que lá está a arder não morre? E não se fazem cinzas? E se a gente rezar muito por os pecadores, Nosso Senhor livra-os de lá? E com os sacrifícios também. Coitadinhos, havemos de rezar e fazer muitos sacrifícios por eles. Depois acrescenta: que boa é aquela senhora, já nos prometeu levar para o céu. 9. Amor aos pecadores. A Jacinta tomou tanto a peito os sacrifícios pela conversão dos pecadores que não deixava escapar ocasião alguma. Havia umas crianças, filhos de duas famílias da moita, um rodapé. Nessa época era uma pequena povoação ao norte da Cova da Iria, distante cerca de 1 quilômetro do local das aparições. Então as famílias da moita que andavam pelas portas a pedir. Encontramo-las um dia quando íamos com o nosso rebanho. A Jacinta, ao vê-los, disse-nos: damos as nossas merendas àqueles pobrezinhos pela conversão dos pecadores? E correu a levar-la. Pela tarde disse-me que tinha fome. Havia ali algumas azinheiras e carvalhos. A bolota estava ainda bastante verde. No entanto, disse-lhe que podíamos comer dela. O Francisco subiu a uma azinheira para encher os bolsos, mas a Jacinta lembrou-se que podíamos comer da dos carvalhos para fazer o sacrifício de comer a amarga. E lá saboreamos, naquela tarde, aquele delicioso manjar. A Jacinta tomou este por um dos seus sacrifícios habituais. Colhia as bolotas dos carvalhos ou as azeitonas das oliveiras. Disse-lhe um dia: Jacinta, não comas isto que amarga muito, pois é por amargar que como, para converter os pecadores. Não foram só estes os nossos jejuns. Combinávamos sempre que entrássemos os tais pobrezinhos, sempre que encontrássemos os tais pobrezinhos, dar-lhes a nossa merenda. E as pobres crianças, contentes com a nossa esmola, procuravam encontrar-nos e esperavam-nos pelo caminho. Logo que os víamos, a Jacinta corria a levar-lhes todo o nosso sustento desse dia, com tanta satisfação como se lhe fizessem falta. Ela então, o nosso sustento nesse dia, pinhões, raízes de campainhas, é uma florzinha amarela que tem a raiz, uma bolinha do tamanho de uma azeitona. Amoras, cogumelos e umas coisas que colhíamos na raiz dos pinheiros e que não me lembro agora como se chamam. Ou frutas, se a havia perto em alguma propriedade pertencente aos nossos pais. A Jacinta parecia insaciável na prática do sacrifício. Um dia um vizinho ofereceu à minha mãe uma boa pastagem para o nosso rebanho, mas era bastante longe e estávamos no pino do verão. Minha mãe aceitou o oferecimento feito com tanta generosidade e mandou-me para lá.
Como havia perto uma lagoa onde o rebanho podia ir beber, disse-me que era melhor passarmos lá a sesta à sombra das árvores. Pelo caminho encontramos os nossos queridos pobrezinhos e a Jacinta correu a levar-lhes a esmola. O dia estava lindo, mas o sol era ardente, e naquela pregueira, regionalismo que significa pedregoso e improdutivo, árida e seca, parecia querer abrasar tudo. A sede fazia-se sentir e não havia pinga d'água para beber. A princípio oferecíamos o sacrifício com generosidade pela conversão dos pecadores, mas, passada a hora do meio-dia, não se resistia. Propus então aos meus companheiros ir a um lugar que ficava cerca, pedir um pouco de água. Aceitaram a proposta e lá fui bater à porta de uma velhinha que, ao dar-me uma infusa com água, me deu também um bocadinho de pão que aceitei com reconhecimento e corri a distribuir com os meus companheiros. Em seguida dei a infusa ao Francisco e pedi-lhe que bebesse. Não quero beber, respondeu. Por quê? Quero sofrer pela conversão dos pecadores. Bebe tu, Jacinta. Também quero oferecer o sacrifício pelos pecadores. Deitei então a água em a cova de uma pedra para que a bebessem as ovelhas, e fui levar a infusa à sua dona. O calor tornava-se cada vez mais intenso. As cigarras e os grilos juntavam o seu cantar à das rãs da lagoa vizinha e faziam uma gritaria insuportável. A Jacinta, debilitada pela fraqueza e pela sede, disse-me com aquela simplicidade que lhe era habitual: diz aos grilos e às rãs que se calem, dói-me tanto a minha cabeça. Então Francisco perguntou-lhe: não queres sofrer isso pelos pecadores? A pobre criança, apertando a cabeça entre as mãozinhas, respondeu: sim, quero, deixe-as cantar. 10. Resistência da família. Entretanto, a notícia do acontecimento tinha se espalhado. Minha mãe começava a afligir-se e queria a todo custo que eu me despedisse. Um dia antes de que saísse com o rebanho, quis obrigar-me a confessar que tinha mentido. Não poupou para isso carinhos, ameaças, nem mesmo o cabo da vassoura. Não conseguindo obter outra resposta que um mudo silêncio ou a confirmação do que já tinha dito, mudou-me a abrir o rebanho, dizendo que pensasse bem durante o dia, que se nunca tinha consentido uma mentira nos seus filhos, muito menos consentia agora uma daquela espécie, que à noite me obrigaria a ir junto daquelas pessoas a quem tinha enganado, confessar que tinha mentido e pedir perdão. Lá fui com as minhas ovelhinhas, e nesse dia já os meus companheiros me esperavam. Ao verem-me a chorar, correram a perguntar-me a causa. Contei-lhes o que se tinha passado e acrescentei: agora digam-me como vou fazer. Minha mãe quer a todo custo que diga que menti, e como vou dizê-lo? Então Francisco disse para Jacinta: vês, tu és que tens a culpa. Para que eu fosse a dizer? A pobre criança, chorando, põe-se de joelho com as mãos postas a pedir-nos perdão. Fiz mal, dizia chorando, mas eu nunca mais digo nada a ninguém. Agora perguntará Vossa Excelência, quem lhe ensinou a fazer este ato de humildade? Não sei, talvez por ser meus irmãozinhos, pedir perdão a seus pais na véspera de comungar, ou porque a Jacinta foi, segundo me parece, aquela a quem a Santíssima Virgem comunicou maior abundância de graça, conhecimento de Deus e de virtude. Quando algum tempo depois o senhor prior nos mandou chamar para nos interrogar, a Jacinta baixou a cabeça e, a custo sua reverência, conseguiu obter dela apenas 2 ou 3 palavras. Quando viemos embora, perguntei-lhe: por que não querias responder ao senhor prior? Porque prometi não dizer mais nada a ninguém. Um dia perguntou:
Por que não podemos dizer que aquela senhora nos disse para fazermos sacrifícios pelos sacerdotes, pelos pecadores? Nossa, desculpa. Por que não podemos dizer que aquela senhora nos disse para fazermos sacrifícios pelos pecadores? Para que não nos perguntem que sacrifício fazemos. Minha mãe afligia-se cada vez mais com o progresso dos acontecimentos. Empregou, por isso, mais um esforço para me obrigar a confessar que tinha mentido. Um dia pela manhã chama-me e diz que me vai levar à casa do senhor prior. Quando lá chegares, põe-te de joelho, diz-lhe que mentistes e pede-lhes perdão. Ao passar por casa de minha tia, minha mãe entrou uns minutos. Aproveitei a ocasião para contar a Jacinta o que se passava. Ao ver-me aflita, deixou cair algumas lágrimas e disse-me: Vou-me já levantar e vou chamar o Francisco. Vamos para o teu poço rezar. Quando voltares, vai lá ter. À volta, corri ao poço e lá estavam os dois de joelhos a rezar. Logo que me viram, Jacinta correu a abraçar-me e a perguntar como tinha feito. Contei-lhe depois. Disse-me: Vês, não devemos ter medo de nada. Aquela senhora ajuda-nos sempre. É tão nossa amiga. Desde que Nossa Senhora nos ensinou a oferecer a Jesus os nossos sacrifícios, sempre que combinávamos fazer algum ou que tínhamos alguma prova a sofrer, a Jacinta perguntava: Já disseste a Jesus que é por seu amor? Se lhe dizia que não, então digo-lhe eu, e punha as mãozinhas levantadas ao céu, os olhos ao céu e dizia: Ó Jesus, é por vosso amor, é pela conversão dos pecadores.